Salmo 5, Salmo de Davi, cantado por flautas, ou melhor, o mestre do canto para flautas. É uma situação aqui nesses primeiros salmos da Bíblia, onde o rei Davi recebe, digamos assim, um golpe de estado, só que do próprio filho. Então, eram dias difíceis. Salmo 3, Salmo 4, Davi, mesmo nos dias difíceis, ele consegue dormir, porque ele confia no Senhor. Um exército vem contra ele. A situação era muito difícil, mas ele ora, ele confia, é mais do que uma oração, ele se entrega, ele confia. Traduziram a palavra aqui por oração, mas é mais que oração, é um canto, é uma confissão de fé. Ele crê que Deus estava no controle da vida dele e da sua família também. Só que no Salmo 5, Salmo 6, a situação fica mais séria ainda e ele não consegue mais nem dormir. Os ossos doem e ele perde até o sono. Então, mesmo Davi era humano, tinha momento que ele não conseguia, a preocupação era maior, a luta era maior, mas aí ele faz uma oração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e confia e fica esperando uma resposta. É o tema da pregação dessa noite. Quem ora, espera uma resposta. Nenhuma oração nossa fica sem uma resposta de Deus. Deus é um Deus tão fiel, nós devemos confiar e crer que Deus trará uma resposta. Não, talvez a que a gente queira, não da forma que a gente espere, mas que Deus está ouvindo e nenhuma oração é em vão, né? É vã. Façamos essa leitura desse texto, Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não prevalecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, estarei na tua casa, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a garganta é sepulcro aberto. E com a língua lisonjeiam, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência, da tua bondade. O Senhor cerca os justos com a sua bondade. Então, meus irmãos, Davi começa nos versos 1 e 2 falando ao rei. Rei meu e Deus meu. Ele pede, dá ouvidos, Senhor. Ele tem essa consciência de que a quem ele ora? Ao Senhor, aquele que tem um trono nos céus, aquele que governa as nações, aquele que é rei, que não é homem para que minta, cujos planos são de paz para o seu povo, que sabe julgar com retidão. É a esse Deus que Davi ora, o mesmo Deus nosso. Ele sabe que Deus o ouve, dá ouvidos. Deus ouve o seu povo pela aliança que nós temos com ele. Inclusive, nos Salmos, também nós vemos essa questão da aliança com o Messias, as promessas messiânicas, a história de Israel, a redenção. Cada palavra da Bíblia e nos Salmos não é diferente.
Então Davi ora, Davi canta com essa certeza que Deus dá ouvidos por causa da aliança, por causa do Messias, por causa da bondade de Deus, as minhas palavras e acode o meu gemido. Como é importante a gente orar com essa certeza, Deus está me ouvindo. É verdade que tem dias que a gente pensa que Deus não está ouvindo, ou que a luta é tão grande, parece que Deus não está vendo o que a gente está passando, a situação, a luta. Inclusive isso é muito comum no livro dos Salmos, né? Os salmistas, não só Davi, eles expressam a dor dele, a alegria deles, e tem hora que alguns deles ficam quase que, Senhor, onde tu estás? Porque está abatido a minha alma. Mas isso é um sentimento humano. Na verdade, Deus ouve, Deus é soberano. Quem ora deve ter fé que Deus está ouvindo aquilo que nós estamos gemendo ou falando diante dele. Aqui era um gemido. Acode o meu gemido. E Deus acode, ainda hoje, por Cristo Jesus, o nosso gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, é um clamor, pois a ti que imploro. Né? Veja que é um momento difícil, diferente dos Salmos 3 e 4, que ele está tranquilo em meio à guerra, ele dorme. Aqui não, ele está clamando, implorando, gemendo. É algo mais sério, né? O próprio filho ali contra ele num momento intenso. A ti, Rei meu e Deus meu. Essa expressão, Rei meu e Deus meu, nos faz lembrar de Jesus, o Rei dos Reis. Nos faz lembrar de Jesus entrando em Jerusalém, ali no jumentinho, cumprindo as profecias de Zacarias 9:9. Também nós vemos isso, a entrada dele nos evangelhos, quando ele entra em Jerusalém, ali montado no jumentinho, cumprindo a profecia. Esse é nosso rei, humilde. O reino dele não é um reino terreno. As pessoas ali em Jerusalém, quando ele entra em Jerusalém, montado no jumentinho, muitos o louvavam. Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa socorre-nos, tu que habitas nas alturas. Certamente muitos judeus que ali estavam naquele dia, estavam talvez esperando um rei humano, um imperador, um líder político, mas certamente ali no meio havia um remanescente que reconhecia o Messias. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei, o Messias. O seu reino é maior do que o reino humano. E Davi aqui usa essa expressão, Rei meu e Deus meu, no verso 2. Nós nos lembramos do nosso Messias. É a ele que oramos, o rei que escuta a nossa oração. Verso 3, ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pelo que indica, Davi, antes de tomar café, ele se apresentava diante de Deus. Antes de qualquer atividade, como nessa época ele estava fugindo de Jerusalém, mas onde ele estivesse, mesmo fugindo, mesmo na batalha, mesmo sofrendo, talvez antes de tomar café, ele fazia uma oração a Deus e ficava esperando. Ele disse, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã me apresento, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa é uma atitude correta. Quem ora deve ficar esperando, deve aguardar. Deus sempre vai dar uma resposta. Sempre Deus tem uma resposta. A gente fica esperando, a gente fica confiando. No final do salmo ele vai dizer, em ti confio, Senhor. Em ti confio. Verso 11, que se regozijem todos que em ti confiam, folga de júbilo para sempre, pois tu os defendes. Essa é a certeza de Davi e a nossa também. Deus há de defender-nos. Deus vai dar uma resposta. Deus tem dado respostas e por toda a história, em todos os tempos. Tem a ideia também que é na oração que tudo se resolve primeiro. Antes mesmo de tomar café, Davi apresenta a sua oração.
E é verdade, irmãos. É na oração que as coisas se resolvem primeiro. Depois elas vão acontecer nas nossas vidas, conforme o tempo de Deus, conforme a vontade dele. Mas é na oração que ali as coisas acontecem, que nosso coração se acalma, que as portas se abrem, que nós confiamos que Deus ouviu e confiamos e esperamos, sabendo que Deus vai fazer a vontade dele. Quem ora deve ter esse sentimento. Deus me escutou e eu descanso, eu espero. É aquela ideia, a gente pode até se ajoelhar, que ele vai dizer aqui, que se prostra diante do Senhor na sua casa. Eu me prostro na casa de Deus. No verso 7, ele diz, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Muitas vezes a gente se prostra, preocupado, ansioso, mas a gente se levanta com a convicção diferente. Deus ouviu. Deus fará a vontade dele. É aquela certeza que algo aconteceu ali na oração. Nós podemos ainda não saber direito como vai ser a resposta, mas vem aquela convicção que Deus dá. Foi ali que aconteceu a vitória. Foi ali que se manifestou a vitória de Cristo na cruz. Ali, por meio da oração, é nossa. O que já é nosso por Cristo se torna nosso ali, através da oração. Nós tomamos posse, como a gente costuma dizer. É na oração que tudo acontece, por meio de Cristo Jesus, o que é o Rei, que é o nosso Rei. Verso 3, verso 4, repetindo 3, verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Verso 4, pois tu não és Deus que se agrade de iniquidade. Ao orar, nós devemos afastar de nós todos os nossos pecados, antes mesmo de orar, pedir perdão das iniquidades, que Deus não se agrada das nossas iniquidades. Verso 7, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Que riqueza, como diz aqui, é uma riqueza a oração. É uma riqueza estar na casa de Deus, é uma riqueza ter comunhão com Deus, é tudo que a gente precisa. Há um momento da oração que a gente sente isso. Quando a gente se prostra, quando a gente confia, quando a gente entrega, a gente sai, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso. A Tua presença, e eu já tenho. Nós nos sentimos ricos da graça de Deus. E já saímos contentes daquela oração, porque Deus é a maior bênção da oração, é o próprio Deus. A riqueza da presença dEle, a riqueza da Sua misericórdia. E me prostrarei no Teu santo templo, no Teu temor. E a gente vai aprendendo que Deus é tudo que a gente precisa. Deus é tudo que eu preciso. A gente vai aprendendo isso. A riqueza da sua misericórdia. Verso 10. Os adversários não têm sinceridade nos seus lábios. Os ímpios, aqueles que não confiam no Senhor, não têm sinceridade nos lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeiam, se rebelam contra ti. Como a gente fica triste às vezes, né? Observar os ímpios, nesse tempo de política que a gente está, a política que é algo tão glorioso, tão um dom de Deus, mas por causa do pecado, é como diz aqui, ó, muitos, até mesmo crentes, nesse tempo de política, agem como ímpios. Os seus lábios não há sinceridade. O íntimo é cheio de crimes. A garganta, sepulcro aberto. Fala demais, fala promessas que não vai cumprir. Se esquece do temor de Deus. Até mesmo crentes. Não deveria ser assim. A garganta como sepulcro aberto. A língua lisonjeiam. E pior, se rebelam contra o Senhor. Verso 11 e 12. Já o fiel é diferente, aquele que ora diante do rei, ele se regozija, feliz,
Ele se alegrem todos que em ti confiam pela fé. Folguem de júbilo para sempre. Tu os defendes. Em ti se gloriam os que conhecem, os que amam o teu nome. Tu abençoas os justos, o justo, e os cercas com benevolência. A certeza que Deus estará conosco no futuro, que Ele cuida do nosso futuro. Cuidou até hoje, Ele cuidará de nós no futuro também. Vamos finalizar por aqui mesmo.